Oi, turma, tudo bem com vocês? Nessa última aula nossa do ano, nós vamos falar sobre os diagnósticos laboratoriais para identificação das infecções virais. Vamos lá? Para que possamos fazer o diagnóstico correto da doença, nós precisamos fazer a coleta correta do material que vai ser enviado para o laboratório. E essa coleta em doenças agudas deve ser realizada no local da doença. Por exemplo, meningite viral, faz-se a coleta no líquido cerebroespinal. É necessário nas doenças agudas que a coleta seja feita nos primeiros dias de doença. Por exemplo, em doenças respiratórias, a coleta deve ser feita até 5 dias após o início dos sintomas. Já nas doenças intestinais, nós podemos fazer a coleta em até 3 semanas após o aparecimento dos sintomas, que nesse caso, como exemplo, estou usando a diarreia. O vírus é um material instável, então, após a coleta, ele deve ser armazenado em um local, em um ambiente tamponado e também em uma temperatura controlada, geralmente em torno de 4 graus Celsius. Temperatura mais baixa é contraindicada, é claro que depende muito do vírus, porque pode levar à destruição das partículas virais, particularmente aquelas partículas que envolvem o material, que envolvem o vírus, o envelope lipoproteico. Então, tem que se cuidar muito com o armazenamento desse material para que não ocorra a possibilidade de dar um falso negativo quando chegar para diagnóstico laboratorial. Como eu falei para vocês, dependendo do vírus, tem um local mais adequado para a coleta do material. Eu coloquei essa tabelinha, não vou falar de todos para não ficar muito cansativo, mas eu vou falar de alguns principais aqui para nós podermos entender como funciona os exames e o diagnóstico dessas doenças. Vamos falar aqui da influenza, que pode ser utilizado e é a amostra mais adequada o material retirado por suave nasal, também pode-se utilizar o escarro e a lavagem bronquioalveolar para diagnóstico da doença. Quando nós falamos de sarampo, por exemplo, podemos fazer a coleta do sangue, suave, como amostra adequada são os dois, suave nasal e sangue, mas você pode utilizar como auxílio no diagnóstico a urina, também pode ser utilizada. Quando nós falamos de citomegalovírus, sangue, suave nasal e também nós podemos utilizar a urina como material adequado. O coronavírus, que é o vírus da pandemia, né? Nós utilizamos sangue e suave nasal como material mais adequado, mas também podemos utilizar, por exemplo, o lavado bronquioalveolar, caso seja necessário. Existem vários métodos de diagnóstico laboratorial das doenças virais. Nós podemos fazer o diagnóstico através de isolamento e identificação viral, detecção direta da partícula viral, sorologia para detecção de anticorpo e também de antígeno e diagnóstico molecular. Existem muitos métodos. Eu vou falar para vocês dos principais, dos que são mais utilizados atualmente. O método de isolamento e identificação do vírus é um método bem tradicional que oferece um dos melhores resultados, porém nós precisamos de grande quantidade de amostra. Esse resultado demora para sair e é um teste bem caro, até porque você vai ter que cultivar a célula para poder ver se realmente aquela amostra tem vírus ou não. E isso faz com que o resultado seja caro e demorado para sair. E como que é feito esse teste? Nós pegamos a amostra e colocamos a amostra num frasco de meio de cultivo, que a gente chama de garrafa de cultivo.
Essa garrafa já tem células pré-selecionadas para o vírus que você está pesquisando, e então, a partir do momento que você coloca essa amostra, né, que depende, é claro, de cada tipo viral, né, você coloca a amostra com o meio de cultura na garrafa, você vai cultivar essa garrafa trocando o meio a cada 24, 48 horas, depende, é claro, de cada célula, de cada vírus, e esse vírus ele começa a se multiplicar nas células que já estavam na garrafa. Geralmente a temperatura de incubação é 37 graus, que é a temperatura normal do nosso corpo. Então, com o tempo, você retira o meio, coloca meio novamente, até que você consiga ver, por exemplo, que as células já foram infectadas pelo vírus. Se você precisar de mais quantidade de amostra, você retira a célula desta garrafa e passa para uma garrafa nova, com novas células, para o vírus continuar se multiplicando em novas células. Esse é um teste, como eu falei para vocês, muito caro, porque tem que trocar esse meio de cultivo. O meio de cultivo é caro, você precisa de estufa, precisa de célula, de cultivo de célula, então ele é relativamente caro. Quando você chega no final do teste, pode ser que você tenha um resultado negativo, mas isso não exclui a possibilidade do vírus, de existir o vírus, porque pode ser que naquela amostra que você coletou, ela não foi bem armazenada, ou teve perda durante o processo, ou o vírus morreu, não foi bem armazenada a amostra, pode acontecer. E também o problema do cultivo de células sempre é a contaminação do cultivo. É muito comum acontecer contaminação e às vezes você acaba perdendo a amostra no meio do caminho, tá? Então, muitas vezes a gente não faz só uma garrafa, faz várias garrafas para cultivar, para chegar no final e ter uma quantidade N lá de vírus, e isso é bem importante. Como eu falei para vocês, precisa cultivar em células, então nós precisamos de um cultivo celular e temos, é claro, esse problema durante o desenvolvimento da técnica, porém, quando chega no final, se você realmente conseguiu cultivar o vírus, é um resultado extremamente eficiente, você consegue comprovar que realmente tem o vírus naquela amostra. Nessa primeira figura, nós temos uma célula sem inóculo, ou seja, quando a célula não foi infectada, que nós utilizamos como padrão para podermos comparar as outras figuras. Na segunda, nós vamos ter uma célula infectada por poliovírus. Por quê? Porque, como característica dessa infecção, nós temos núcleos picnóticos, que é quando a cromatina celular ela se condensa devido ao processo patológico do poliovírus. Na terceira imagem, nós temos uma célula, infectada por herpes vírus. Por quê? Porque a célula está na forma de cincio. Esse cincio é quando a célula se torna gigante e multinucleada. É uma característica tanto do herpes vírus quanto do sarampo, mas vocês conseguem ver que a morfologia celular ela muda muito de uma célula para outra. É claro, pessoal, que muitos vírus não podem ser identificados dessa maneira, né? Nós não conseguimos identificar somente visualizando a morfologia celular e precisamos de outras técnicas para auxiliar no diagnóstico. Alguns, como esses que eu mostrei para vocês, podem ser diagnosticados só através dessa análise. A outra técnica de identificação e isolamento de vírus é a de Tillville. Nessa técnica, nós colocamos a amostra em cima de uma monocamada celular e centrifuga em baixa velocidade, para que o vírus consiga se sedimentar sobre essa camada de célula e o vírus, então, ele começa a se multiplicar nessas células. Então, nós conseguimos observar se houve ou não
vírus naquela amostra através da leitura por microscópio, que pode ser por fluorescência, por exemplo. Então, nós colocamos, já vou explicar para vocês como que é a técnica de fluorescência, mas nós colocamos um anticorpo, aquele antígeno, esse anticorpo é marcado e nós conseguimos observar no microscópio se tem vírus naquela amostra. Então, nós conseguimos fazer uma amostra como controle positivo, controle negativo e o teste da amostra e compara se tem ou não o vírus. É utilizada essa técnica para citomegalovírus, herpes simples, varicela zoster, vírus respiratório em geral e também enterovírus. A técnica de imunofluorescência ela vai ser utilizada para a identificação do vírus. Então, depois que você isolou o vírus, né, pelas técnicas que eu expliquei antes, você vai verificar se é o vírus que você acredita que seja, né? Se é o vírus que você está pesquisando. É uma técnica rápida, específica e barata, e isso é muito importante. Geralmente, nós fazemos essa técnica para vírus respiratórios, como parainfluenza 1 e 3, influenza, sincial respiratório e adenovírus, mas também pode ser feito para herpes do tipo 1 e 2, sarampo e rubéola. E como que funciona esse teste de imunoinflorescência? Nós temos dois tipos, o de imunoinflorescência direta e o de imunofluorescência indireta. No teste de imunofluorescência direta, nós vamos pegar e colocar o anticorpo marcado diretamente sobre a amostra, ele vai reagir o anticorpo com o antígeno presente na amostra, e então você vai levar essa amostra para visualização no microscópio de imunofluorescência. Se a amostra der positiva, nós vamos ter fluorescência. Se der negativa, não tem fluorescência. Eu peguei um exemplo aqui para vocês. A amostra B é negativa e a amostra A é positiva. Vocês estão vendo, ó? Nós temos uma fluorescência verde, que é o que acontece por causa do anticorpo que está marcado com fluorescência. Quando não tem vírus, quando não tem o antígeno, não tem marcação desse anticorpo, não tem interação. E daí, quando se lava a lamínula, por exemplo, esse anticorpo cai e não vai ter a reação dele, não vai ter o aparecimento da fluorescência. Essa técnica é a técnica direta. Na técnica indireta, nós vamos ter o anticorpo para aquele vírus. Depois você intuba, lava para retirada de excesso e daí você faz novamente a ação, a reação com o anticorpo anti-anticorpo, que a gente chama. Esse anticorpo anti-anticorpo, ele tem fluorescência e ele vai interagir com o anticorpo que estava junto ali, que foi incubado com a amostra. E quando nós temos o vírus, então ele vai dar imunofluorescência e quando não tem, nós não temos fluorescência. Essa técnica aqui ela é um pouco mais específica, tá? Então, nós temos um melhor resultado. É difícil dar falso positivo nesse tipo de técnica. Nessa aqui pode acontecer, na direta, tá? Na indireta, ela é mais específica. Outra técnica para identificação viral é a hemodsorção. Nessa técnica, nós colocamos a célula que pode estar infectada ou não infectada junto com o hemácia. A hemácia, ela tem um receptor chamado ácido ciálico. Esse ácido ciálico vai atrair a célula, então a célula se liga à hemácia quando ela está infectada, somente quando ela está infectada. Se não estiver infectada, a célula não vai se ligar à hemácia, então você lava e perde a hemácia. Você observa que não obteve hemodsorção. Para essa análise, né, nós utilizamos essa análise, melhor dizendo, para influenza, sarampo e cachumba.
O outro ensaio ou teste utilizado para identificação viral é o teste de interferência viral. Esse teste é baseado no fenômeno de que uma célula, quando está infectada, ela não se reinfecta, não tem uma infecção novamente por outro vírus. Então, o que nós fazemos nessa célula, nesse teste, me desculpa? Nós pegamos células permissivas e injetamos o inóculo, o material suspeito. Então, células geralmente que aquele material vai contaminar. Incubamos por 24 horas e depois nós pegamos essas células com material suspeito e colocamos um vírus desafiante, um vírus que nós já estudamos, já sabemos que podem ser utilizados na mesma célula. Esse vírus, que geralmente é um vírus de referência, se a célula estiver contaminada, ele não consegue contaminar. E se a célula não estiver contaminada, ele vai contaminar a célula. Então, o que acontece? Quando nós colocamos a amostra com material suspeito e continua igual, o material é positivo. Se esse material muda, fazendo com que o vírus de referência, o vírus de desafio, consiga se multiplicar, quer dizer que o resultado é negativo. Então, o que acontece? Vamos tentar resumir essa lógica. A célula ela só vai ser contaminada pelo vírus de referência se ela não tiver previamente contaminada por outro vírus. Tá? Isso é extremamente importante. E nós fazemos também, claro, sempre um cultivo de controle para poder utilizar como referência nesse resultado. Como exemplo, eu coloquei aqui para vocês o teste feito para o vírus da varíola, que nós utilizamos como desafiante o vírus ECHO11. Tá? Então, acontece, é feito desta forma esse teste. Os testes sorológicos, eles foram desenvolvidos a partir da reação entre o antígeno e o anticorpo. E nós podemos utilizar esses testes para diagnóstico de infecção aguda ou determinar o estado imune do paciente infectado pelo vírus. Lembrando que quando nós falamos de anticorpo, os principais pesquisados no nosso corpo são IgM e IgG. Por quê? Porque eles vão estar em maior concentração. O IgM vai ter maior concentração quando a infecção é recente, é a primeira imunoglobulina produzida pelo nosso organismo. Já o IgG é quando a pessoa teve contato prévio ou infecção recente. E esse IgG ele pode estar aumentando dependendo do estado da doença. Esse aumento do anticorpo durante a infecção aguda, nós falamos que é conversão sorológica. E podemos, a partir desse IgG, avaliar como que está o estado imune desse paciente, se ele está produzindo anticorpo suficiente para combater a doença, por exemplo. Nós temos diversos testes sorológicos. Eu dividi em 3 grupos e vou falar dos testes mais realizados. Então, entre esses grupos, nós temos o ensaio de ligação, o ensaio de ligação imune e o ensaio de aglutinação. Para a gente entender como funcionam esses ensaios de ligação, nós temos que lembrar que o anticorpo ele é específico ao antígeno viral, ou seja, ele só se liga ao antígeno. É como se fosse aquela chave fechadura, é específico. É claro que nós podemos ter resultados falso positivo, falso negativo, depende da especificidade de cada teste, mas geralmente e é o que a gente procura, é fazer um teste bem específico, tá? Então, alguns testes eu coloquei aqui, mas existem outros que utilizam essa técnica de ensaio de ligação. Nós temos a neutralização, imunoensaio,
radioimunoensaio, testes imunocromatográficos e também a reação de imunofluorescência. Eu já falei para vocês como acontece o teste de imunofluorescência, então eu não vou falar novamente, eu vou falar dos outros ensaios para vocês. Um dos testes de ensaio de ligação é a reação neutralizante. Nessa reação, nós vamos colocar o vírus com a amostra do indivíduo e vamos verificar se ele está produzindo anticorpo, ou seja, se ele já foi infectado pelo vírus, né, para estar produzindo anticorpo. Então, nós vamos colocar essa amostra e vamos incubar. Se a pessoa produz anticorpo, está produzindo anticorpo, ou produziu anticorpo, ou foi infectado pela doença recentemente, ou até mesmo há alguns anos, porque lembram-se, né, nós produzimos anticorpo e esse anticorpo vai ficar no nosso corpo por muito tempo, alguns para o resto da vida. Então, se a pessoa possuiu esse vírus e produziu anticorpo, vai ter reação do anticorpo com o vírus e não vai ter nenhum efeito citoplasmático, não vai ter o efeito tóxico daquele vírus na célula. Já se a pessoa nunca teve contato com o vírus, ela não produziu anticorpo, então não vai ter a interação, a neutralização desse vírus que foi inoculado. E isso faz com que nós tenhamos efeito citopático, ou seja, a célula vai ser contaminada pelo vírus. Então, é um ensaio relativamente rápido, é eficiente e também extremamente específico, porque você vai pesquisar se tem anticorpo para vírus X, então é bem específico. E ele pode ser feito para poliovírus, sarampo e herpes vírus. O ensaio imunoenzimático, provavelmente vocês já ouviram falar dele como ensaio de ELISA, teste de ELISA. E o que acontece nesse teste? Nós podemos procurar tanto o antígeno quanto o anticorpo. Se nós formos procurar o anticorpo, nós utilizamos aqui plaquinhas de ELISA, que são poços, que tem 96 pocinhos, é uma plaquinha com 96 pocinhos, e nessa plaquinha ele vai ter uma amostra, que pode ser o antígeno viral ou pode ser o anticorpo viral. E se, né, claro, se nós estamos procurando o antígeno, o vírus, nós utilizamos a plaquinha que tem anticorpo, e se nós estamos procurando o anticorpo, nós usamos a plaquinha que tem o antígeno viral. O antígeno viral pode ser célula infectada, pode ser preparações de vírus purificados, proteína viral recombinante, depende, é claro, de cada teste. Então, o que acontece quando nós estamos procurando o antígeno? Nós vamos adicionar essa amostra na plaquinha, no pocinho de ELISA e vamos incubar. Fazemos a lavagem, adicionamos um anticorpo marcado. Esse anticorpo ele tem um substrato cromogênio que vai dar coloração à amostra. Esse anticorpo ele vai reagir se tiver antígeno. Então, se tiver antígeno, ele vai ligar ali a amostra. E depois você incuba de volta e faz a leitura para verificar se houve aparecimento da coloração. Se tinha antígeno, vai ter coloração ELISA ou EIA positivo. Se não teve, durante a lavagem você vai retirar esse substrato cromogênio e não vai ter coloração. Quando nós estamos procurando o anticorpo, nós vamos adicionar em amostras, em plaquinha que tem o antígeno viral, incuba, depois você vai colocar um anticorpo marcado, que aqui acontece mais ou menos parecido lá com a imunofluorescência, né, que é um anticorpo. E depois você faz a lavagem novamente, incuba, faz a lavagem e daí verifica se obteve ou não coloração. Se tiver coloração, teste positivo.
Se não teve coloração, é porque durante a lavagem o anticorpo saiu e, consequentemente, não deu coloração àquela amostra. Como substrato cromogêneo, geralmente nós usamos a peroxidase, tá? Que é utilizada aqui. E nós vamos fazer esse teste para HIV, pode ser realizado assim, sarampo, cachumba, rotavírus do tipo A e do tipo B. No teste de radioimunoensaio acontece bem parecido com o da ELISA. Então, nós vamos ter o antígeno, que pode ser célula infectada, preparação de vírus purificado ou até mesmo uma proteína recombinante. Ele vai interagir com o anticorpo do paciente e nós vamos adicionar um anticorpo, anti-anticorpo, novamente, conjugado. Esse anticorpo ele tem um material radioativo, normalmente iodo 125, e ele vai interagir, então, com o anticorpo do paciente. E você verifica no microscópio lá para radioimunoensaio e verifica se houve ou não o aparecimento deste anticorpo. Se nós tivermos a presença, teste positivo. Se não tivermos, teste negativo. Não teve interação entre o antígeno e o anticorpo. Esse teste geralmente é feito para hepatite A e B. O teste imunocromatográfico ele é utilizado como teste rápido. Por exemplo, teste de HIV feito no postinho de saúde. É um teste imunocromatográfico rápido. Ele não serve bem como resultado verdadeiro, confirmado, tá? Nós precisamos fazer outros testes para confirmar, mas ele serve como um teste de triagem, tá? Então, nós podemos utilizar ele para triagem. E o que acontece nesse teste? Como que ele funciona? Nós colocamos a amostra no local indicado. Essa amostra, quando ela começa a percorrer por capilaridade, ela vai chegar em uma área que nós chamamos de área de marcação. Nessa área, o antígeno, o vírus, vai interagir com o anticorpo marcado e vai continuar correndo. Esse anticorpo, esse antígeno e anticorpo ligados vão então interagir com a primeira banda aqui. Essa primeira banda, ela tem outro anticorpo que vai segurar o vírus. Quando ele segura o vírus, consequentemente, ele também segura o anticorpo marcado, tá? E o que acontece? Vai produzir uma coloração laranjada, vermelha, depende muito de cada fabricante. Se tem essa coloração, resultado positivo. Aqui nós também temos uma quantidade de anticorpo grande marcado e esse anticorpo ele continua percorrendo aqui a nossa membrana de nitrocelulose e interage com outro anticorpo que interage com ele, um anti-anticorpo que reage com esse anticorpo marcado, que serve como controle para saber se a amostra correu corretamente pela membrana, que nós chamamos aqui de C, controle. Se somente C ficar marcado, quer dizer que o teste é negativo, mas o teste correu bem, interagiu bem com a membrana, teve a capilaridade correta. Se não tiver coloração no controle, quer dizer que esse teste tem que ser refeito, porque não ocorreu a amostra do jeito que a gente pretendia. Esse teste é muito importante porque ele não precisa de nenhum instrumento e ele funciona muito bem como triagem, tá? Então, é muito utilizado, nós utilizamos ele para HIV, para rotavírus, adenovírus, diversos vírus respiratórios e podemos utilizar, e é o teste que utiliza aí para COVID, tá? Então, o teste rápido de COVID-19 é feito dessa maneira. O rápido, tá? O PCR eu vou explicar para vocês
como funciona daqui a pouco. O outro teste que nós utilizamos muito é o ensaio de ligação imune, também chamado de imunoblock, Western blot. Tem outras variações desse teste. Mas o que ele se baseia? Se baseia na fixação de antígenos virais em uma membrana, tá? Essa membrana que geralmente é gel de poliacrilamida e vai conter antígeno viral. Então, nós vamos ter esses antígenos imobilizados e a partir do momento que você adiciona a amostra para correr nesta membrana, neste gel, o anticorpo ele se liga ao antígeno. E isso faz com que tenha o aparecimento de bandas. Um vírus pode ter diversas bandas, tá, pessoal? Depende de cada vírus, porque ele vai acabar interagindo aí com uma proteína específica, o anticorpo, desculpa, vai interagir com proteína específica. Nós podemos realizar esse teste para HIV e também hepatite C, e ele é muito utilizado para confirmar o ELISA, porque ele é mais específico que o ELISA, porque o vírus não, pessoal, o anticorpo, ele acaba interagindo em diversos lugares com os antígenos que foram colocados na membrana e isso deixa esse teste mais específico que o teste da ELISA, tá? No ensaio de hemoaglutinação, nós temos que lembrar que os vírus eles conseguem aglutinar hemácia. Por quê? Porque eles interagem com o receptor de ácido ciálico presente na superfície da hemácia e formam uma hemaglutinação. Nesse ensaio, nós podemos utilizar para avaliar anticorpo e também para identificar o vírus, tá? Podemos utilizar para essas duas causas e também podemos utilizar para avaliar a carga viral, que daí é uma análise quantitativa. Então, tem várias utilizações desse tipo de análise. E qual que é a base da análise? Nós vamos colocar o soro do paciente, que pode ter anticorpo quando você está procurando anticorpo, ou vírus quando você estiver procurando vírus. Então, o que acontece? Quando o anticorpo, juntamente com o vírus, eles interagem, nós vamos ter a formação aí do complexo vírus-anticorpo. Né? Colocou, incubou, adiciona eritrócito, o eritrócito não vai sofrer com o vírus. Por quê? Porque o vírus ele está inteiramente ligado pelo anticorpo. Nós vamos ver a formação de um botão aí de hemácia no fundo do tubo. Já quando nós não temos anticorpo específico, o vírus vai interagir com o eritrócito e vai formar hemaglutinação. Então, se por exemplo, você está procurando um anticorpo X e coloca o vírus Y, que não interage com aquele anticorpo, você vai perceber que não é o anticorpo que você estava procurando, ou não é o vírus que você estava procurando. Tem que mudar o anticorpo ou mudar o vírus para tentar identificar o vírus corretamente, tá? Esse teste, como eu falei para vocês, pode ser usado de forma quantitativa. Você faz uma diluição seriada da amostra e consegue verificar a quantidade de aglutinação, a coloração da amostra e, consequentemente, consegue avaliar a quantidade de vírus ou de anticorpo que a pessoa está produzindo. Isso é bem interessante, por quê? Porque nós vamos ter uma quantidade X de anticorpo. Se tiver vírus a mais, vai ter formação aí, vai ter a hemaglutinação formando. Esse teste ele é realizado tanto para soro quanto saliva, urina e líquido cerebroespinal. Já o diagnóstico molecular, ele não vai pesquisar a reação imunológica do corpo. Ele não depende da ligação antígeno-anticorpo. Pelo contrário,
ele vai identificar as sequências únicas do ácido nucleico viral. É para detecção da doença viral, para verificar se a pessoa tem o vírus. É para monitorar a carga viral, é para acompanhar a terapia viral e também auxilia na genotipagem de diversos vírus. É uma análise muito importante. Por quê? Porque ela possibilita uma rapidez na identificação da doença. A doença vai ser identificada logo nos primeiros dias, ou seja, é um resultado extremamente importante para a virologia e também para o tratamento dos pacientes. É muito importante, nós conseguimos avaliar com baixa quantidade de amostra clínica e também baixa quantidade viral. Existem diversas vantagens na utilização do diagnóstico molecular, mas entre eles é a diminuição do tempo de detecção, também evita aquele período de janela imunológica, nós conseguimos identificar mesmo antes de alguns sintomas e não precisa esperar a soroconversão, ou seja, não precisa esperar o organismo produzir anticorpo, tá? Não precisa disso. Para vocês terem uma ideia, antigamente, para avaliar o HIV, precisava de 22 dias após a contaminação. Hoje, em 11 dias, já dá para saber se a pessoa está contaminada. A hepatite C demorava 40 dias. Com essa técnica, nós conseguimos observar ela em 15 dias após a contaminação. Um dos métodos de identificação por diagnóstico molecular é a eletroforese em gel de poliacrilamida. O que acontece nesse teste? O segmento genômico ele fica preso por tamanho molecular. Então, quanto maior o tamanho, mais tempo ele demora para correr nesse gel. Ele fica preso no gel. E quanto menor o tamanho, ele vai percorrendo o gel. Então, ele vai produzir aí diversas bandas, depende de cada vírus, e tem um padrão para cada vírus, essas bandas também. Depois que ocorreu essa corrida dele pelo gel, nós conseguimos fazer uma coloração desse gel com nitrato de prata e verificar onde estão as bandas deste vírus. Geralmente nós utilizamos para vírus de genoma segmentado, como o rotavírus e o reovírus. E agora nós chegamos no teste mais falado nos últimos meses, o PCR. E o que é o PCR? O PCR é uma técnica de amplificação da região alvo do DNA. Mas, professora, nós temos vírus que é RNA. Temos vírus que é RNA. Quando nós temos um vírus que é RNA, nós precisamos fazer um PCR de reação de transcrição reversa, onde esse RNA se transforma em DNA. Então, nós utilizamos enzimas transpeptidase que reverte esse RNA para uma fita de DNA. Por quê? Porque o DNA ele é menos sensível. O RNA, vocês vão ver, nós vamos utilizar numa temperatura muito alta. Então, o RNA não vai conseguir sobreviver a essa temperatura. Por isso, precisamos fazer o teste com o DNA. Então, o que acontece nesse teste? Nós vamos primeiro, a partir do momento que a gente já tem o DNA, colocar ele a uma temperatura de aproximadamente 94 graus. Após essa temperatura, nesta temperatura, ocorre a desnaturação do DNA e a separação da fita em duas fitas simples. Nós adicionamos, então, um composto, digamos assim, que nós chamamos de primers, que na verdade são iniciadores de polimerase de oligonucleotídeos, mas primers é muito mais fácil da gente lembrar.
Abaixamos a temperatura em aproximadamente 25 a 60 graus, depende de cada primer, depende de cada vírus. Esse primer, ele é específico para cada vírus, tá? Não pode se utilizar qualquer primer, então nós precisamos de um primer específico. Esse primer, então, ele vai interagir, vai dizer aonde vai começar a amplificar a nossa região do DNA viral, nesse caso, e então esse primer ele fala, ó, é aqui que nós precisamos começar a duplicar. Nós adicionamos a enzima polimerase e essa enzima começa a replicação do DNA. Então, nós temos a replicação. A temperatura da enzima é em torno de 72. Então, coloco o primer, a enzima e aumenta a temperatura para que ela possa interagir com a fita de DNA. Após a interação, e claro, pessoal, tem que usar tampão também aqui para favorecer essa polimerase, tá? Então, após a interação, nós vamos ter duas fitas de DNA. E isso vai sendo realizado quantas vezes nós quisermos até ter diversas fitas de DNA, que nós chamamos de ampliclons. E isso aumenta a possibilidade de identificação do diagnóstico molecular e muito. Por isso nós precisamos de pouca quantidade de amostra, porque depois, ó, quantas cópias nós vamos ter? Após essa amplificação do DNA na região que nós pretendíamos, nós então podemos levar esses amplions para serem detectados por eletroflorese em gel de agarose, que vai funcionar mais ou menos parecido com o gel que eu falei anteriormente, e fazemos a coloração com brometo de etídio. Ou nós podemos fazer uma outra análise que se chama de hibridização nas zonas específicas. Mas o que eu quero que vocês saibam é como ocorre essa multiplicação, essa reação da cadeia polimerase, como é feito o PCR. Então, o PCR é a amplificação de uma região que nós chamamos como região-alvo do DNA viral. Existem diversas variações do PCR, foram desenvolvidas aí várias, eu coloquei algumas aqui para vocês, fazendo com que o teste ele possa identificar diversos tipos de patógenos. É claro que eu não vou entrar em detalhe sobre cada um deles, mas eu gostaria assim que vocês dessem uma olhadinha na diferença de cada um. Eu vou falar para vocês um pouquinho desse multiplex, que é extremamente interessante, porque ele vai utilizar diversos pares de primers. Isso vai fazer com que ocorra a transcrição simultânea de diversos alvos. Então, ali no desenho que eu mostrei para vocês, era somente um alvo. Aqui nós vamos ter diversos alvos. E isso vai fazer com que tenha diversos amplions. E, consequentemente, acaba sendo mais específico essa análise. Isso é muito legal, porque é uma análise que dificilmente vai dar um falso negativo, porque nós conseguimos identificar várias regiões do vírus. Isso é bem legal. Nós temos também o PCR em tempo real, que é um teste quantitativo, onde você observa cada um dos ciclos, verificando a quantidade de alvos que estão sendo produzidos, vendo se não está tendo contaminação. Porém, é um custo extremamente elevado. Mas olha, pessoal, eu acho assim que o PCR, depois que foi descoberto, ele evoluiu a análise de virologia. Não só análise de virologia, né, pessoal? Análise de muita coisa. Mas a análise de virologia foi, assim, um boom depois do surgimento do PCR. Então, pessoal, provavelmente vocês já viram aí no Moodle de vocês, já está disponível o questionário
das nossas últimas aulas. Esse questionário é um pouquinho diferente dos outros que a gente fez até aqui. Vocês vão ter aí essa semana, até a semana que vem, para fazê-lo. Ele está, né, aberto por uma semana. Porém, a partir do momento que vocês entrarem no questionário, vocês terão um tempo pré-determinado para fazer, de aproximadamente aí 1 hora e 40 minutos. Então, se atentem a esse tempo para que ele não se prorrogue, né, para vocês não acabarem perdendo tempo para fazer o questionário. Então, estudem, né, antes de fazer o questionário, leiam bastante sobre o assunto, assistam novamente as aulas se acharem necessário, façam um resumo dessas aulas e depois vão fazer o questionário para não acabar diminuindo a nota de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, se tiverem dúvida em alguma questão, alguma coisa assim, podem me mandar mensagem, estou à disposição de vocês. Um bom questionário, boas férias, boas festas também e um bom descanso para vocês. Um abraço.